Bom, agora sim, boa tarde a todos. Bom, a nossa última aulinha. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao pessoal que fez as contribuições no Padlet. Eu acabei não usando todos os exemplos, eu acho que ficou faltando um, mas aí eu já comento, que é o Journey, que é um jogo que eu ainda não joguei, mas eu tenho muita vontade de jogar e por isso mesmo eu deixei um pouquinho de lado, porque eu sinto que é um tipo de jogo que quanto menos você sabe a respeito, melhor a experiência é, então eu nem tentei procurar muito a respeito. Acho que foi o único caso que eu não coloquei nada que estava no Padlet. Uh, é, é isso mesmo. Mas de resto, de novo, gostaria de agradecer ao pessoal que fez as contribuições. Eu tentei trazer algumas coisinhas tipo interessantes que a gente viu no curso para cada um deles. Claro, a maioria deles eu não joguei, então fica muito difícil de abstrair algumas coisas. Então, se eu comentar alguma coisa e tiver errado, para as pessoas que tiverem jogado o jogo, vocês me avisam e eu faço a correção. Mas eu acho que é isso, vamos dizer assim, para introduzir. Bom, então a gente vai ver um pouquinho de como aplicar todas aquelas categorias e coisas que a gente viu no curso. Eu acho que a única que eu não vou trabalhar, porque demandaria um pouquinho mais de tempo, é música. Música é um negocinho um pouquinho mais complicado de trabalhar, achar exemplos que sejam didáticos. Tanto que vocês viram que quando eu selecionei os exemplos, eles eram, por exemplo, sons, não tinha nada, por exemplo, de música. Que analisar música é um negócio complicado, ainda mais se eu tivesse que fazer, vamos dizer assim, correndo em 5 minutos. Então, eu me centrei mais na questão da imagem e da interação. A primeira contribuição que tinha é a do Far Cry 5. Se não me engano, foi o Edson que colocou, e ele havia comentado que a gente poderia discutir, por exemplo, a relação da religião com os videogames. Como você trouxe o exemplo do Far Cry 5, vamos assim, eu enviesei um pouquinho, porque o Far Cry 5, na minha opinião, é um exemplo muito interessante, porque vocês já batem o olho na imagem, vocês veem que eles estão trabalhando com uma série de imagens que a gente reconhece. E é interessante entender como que isso é composto e a que vem isso, né? Porque não é aquela imagem, vamos dizer assim, tão simples assim de colocar uma igrejinha bonitinha, colocar umas cruzes e tal. Tem algumas coisinhas a mais que vamos dizer assim, se conectam ao contexto em que a gente se insere hoje em dia. Ah, que legal! Mas, assim, depois eu trago outro exemplo sobre religião. É porque, tipo, trabalhar religião e a relação disso com o videogame é um negócio que dá muito pano pra manga. Uma das primeiras coisas que eu penso, por exemplo, é que, pra quem conhece, na década de 90, a Nintendo, ela censurava qualquer tipo de referência religiosa. Então, por exemplo, cruz, ou, por exemplo, referência a Deus, e etc. Depois eles foram largando isso, mas, por exemplo, o Final Fantasy é um exemplo que você vê que eles meio que deram uma limpada em relação à versão original. Outro caso curioso, mas aí não é de videogame, é o Yu-Gi-Oh! Para quem conhece, no Yu-Gi-Oh! As cartas elas têm tipos, por exemplo, sei lá, dinossauro, dragão e etc. E um deles é fada. Só que quando você olha a arte das cartas, é muito estranho, porque elas não parecem fadas, elas parecem anjos. Que é justamente o nome no Japão. O nome, tipo, acho que eu não sei se é Angel, tipo, só transliterado do inglês, ou Tenchi, que seria a palavra. Mas a grande questão é que as escolhas visuais fazem muito mais sentido quando você percebe que eles mudaram para censurar essa referência religiosa. Então, vamos dizer assim, para quem se interessa, vamos dizer assim, por essa intersecção entre videogame e religião, tipo, tem muita coisa a ser trabalhada, eu imagino. Mas pegando aqui, essa aqui é a imagem de capa do Far Cry 5. Claro que na capa ela é meio que cropadinha assim para o meio. Mas um caso curioso é que quem pegou o metrô assim, em São Paulo nessa época, 2018, deve ter visto, assim, pelo menos na linha amarela, uns pôsteres do Far Cry 5. Pelo menos eu lembro que eu vi. Então, era meio interessante, assim, ter essa imagem. Porque se você olha sem contexto, você fica, gente, o que tá acontecendo? Tem, tipo, uma igreja, tem bandeira dos Estados Unidos, tem arma. É muito estranho isso daí. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho, vamos dizer assim, como que é a construção visual dessa imagem.
A primeira coisa que eu acho que me chama mais atenção é meio que essa gradação de cores, porque vocês veem, por exemplo, o céu azul, e aí você tem esses campos verdejantes e a parte, vamos dizer assim, da mesa que tá mais no primeiro plano. Sei lá, para mim é uma coisa que meio que intuitivamente vem. E talvez venha porque eu conheço as outras capas da mesma série. Exato, parece que a gente tá até no Brasil. É, porque, por exemplo, para quem conhece a série, meio que a partir do 3 que eles mudaram de desenvolvedor, meio que eles colocaram, vamos dizer assim, esse motif de colocar o vilão e o fundo que, vamos dizer assim, contextualiza onde vão acontecer as ações. Eu interpreto a questão do vilão, eu não coloquei isso no slide, mas pensando agora, eu acho que é interessante pensar que é um jogo em primeira pessoa, você dificilmente vai ver o seu protagonista. Então, vou dizer assim, a imagem do protagonista, quando você joga, ela não vai remeter a nada. Mas o vilão, sim. O vilão é, vamos dizer assim, é o personagem que você vai, por exemplo, interagir, que você vai correr atrás e etc. Então, me parece mais, vamos dizer assim, evocativo você colocar a imagem de uma figura que você vai ver e não de uma figura que você não vai ver. Ou, por exemplo, colocar uma figura genérica, como é o caso, por exemplo, do Battlefield ou do Call of Duty, que você só coloca um soldado genérico número 5 ali e tá tudo bem, porque o seu objetivo não é, vamos dizer assim, construir, vamos dizer assim, essa individualidade do vilão, mas vamos dizer assim, trabalhar essa questão da guerra talvez de uma maneira mais abstrata. Comentando em relação à questão do céu, a gente vê que nas três capas tem sempre a imagem do céuzinho ali, do fundo. Apesar de ser, vamos dizer assim, o mesmo significante, a mesma coisa, eu sinto que em cada uma delas o significado operado é diferente. Então, por exemplo, no 3, que é um ambiente mais tropical, eu penso mais na questão de, tipo assim, da praia, ou até das tempestades, que é uma mecânica do jogo mesmo, que acontece tempestades, vamos dizer assim, esporadicamente. No 4, que tem essa montanha e tal, eu sinto que é para enfatizar justamente o local onde o jogo se passa, que é nos Himalaias. E no 6, que é o mais recente, eu sinto que, vamos dizer assim, esse azul esverdeado do céu é justamente uma contraposição ao vermelho que está embaixo, porque o jogo se passa, vamos dizer assim, num país latino-americano em que, vamos dizer assim, está tendo protestos porque eles querem tirar o presidente. E aí, se vocês verem o trailer. Assistam o trailer. No trailer tem pessoas fazendo protesto com plaquinha escrito fascista. Mas os desenvolvedores dizem que o jogo não é político, tá? É mera coincidência que eles estão utilizando toda a iconografia de protesto e de, vamos dizer assim, revolta social. É meramente coincidência. Além disso, a gente tem que pensar que esses são jogos de mundo aberto. Então, para mim, se eu olho a capa, eu penso que, vamos dizer assim, parece algo mais expansivo do que se eu visse, por exemplo, o personagem num mundo, vamos dizer assim, no espaço genérico, num fundo meio abstrato. Então, para mim, vamos dizer assim, ele tá operando essas coisas já na capa, sabe? Você olha a capa e você fala, poxa, legal, tem montanhas, será que dá para subir? Dá. Seria estranho, por exemplo, se no Call of Duty eles colocassem, por exemplo, montanhas. Você não ia ter, vamos dizer assim, a expectativa que você ia ficar escalando montanhas. Apesar de ter jogos do Call of Duty que você escala montanhas, mas esse não é o ponto. Além disso, se a gente for no primeiro plano, que tá, vamos dizer assim, essas pessoinhas sentadas à mesa aí embaixo, a gente tem também uma gradação de luz, porque, por exemplo, tudo que tá embaixo tá bem mais escuro do que o tá em cima. E aí a gente pode fazer a análise de tipo assim, por que será que tudo que tá embaixo, tudo que é terreno, tá escuro, tá obscurecido, e o que tá em cima, vamos dizer assim, iluminado, é bonito e etc. A gente pode fazer essa análise, vamos dizer assim, mais com uma conotação mais religiosa, no caso, justamente porque o jogo está trazendo isso. Se o jogo não tivesse, vamos dizer assim, colocando essas imagens em jogo, seria muito mais difícil você fazer essa análise, sabe? Ia parecer mais que você está tirando as coisas da cabeça. Então, vamos dizer assim, é sempre vamos dizer assim, é bom você ver, tipo, se a sua interpretação, ela tá, vamos dizer assim, indo de encontro às outras escolhas que estão sendo operadas na imagem. Partindo agora um pouquinho para composição, eu peguei aqui, eu cropei, é assim que aparece a capa do jogo. Então, ela aparece com o títulozinho aí do Far Cry 5 e as estrelinhas. Como a gente tinha visto, o centro é uma região de proeminência. Então, por exemplo, faz sentido não só eles colocarem, vamos dizer assim, o vilão principal no centro com essa imagem,
mas também eles croparem a imagem da capa assim. Seria muito bizarro se eles colocassem o canto direito, assim, na capa. Você não ia entender o que tá acontecendo. Ia ficar muito estranho. A gente também tem aquela questão do ideal e o real, que aí funciona muito bem, justamente porque a gente tem, vamos dizer assim, esse discurso religioso sendo operado. Então tem essa divisão, vamos dizer assim, do que seria, vamos dizer assim, mais elevado, mais próximo, vamos dizer assim, de Deus, etc. E o que está, vamos dizer assim, no chão propriamente, que são os seres humanos. De novo, a gente, vamos dizer assim, consegue fazer essa análise do céu com essa conotação, justamente porque o jogo está trazendo isso. Opa, Edson, pode falar. Professor, eu acredito, assim, a minha visão, né? Eu consigo ver, assim, uma referência aos 12 apóstolos, sabe? Nessa composição aí, na mesa, né? Algo bem religioso e aquela coisa dos Estados Unidos ali no meio também, a bandeira, eu acho que ela traz muita informação. O que Assim, é que o senhor acha? sim, sim, eu vou comentar isso depois, eu trago a imagem. É a última ceia e tal, eu faço a comparação. É que eu tô, vamos dizer assim, passando ponto a ponto. Mas realmente tem isso. O jogo, ele tá fazendo, vamos dizer assim, essa intertextualidade e essa interdiscursividade. É, a gente também pode pensar naquela divisão do real e do educacional na posição do título. Porque na gramática do design visual, geralmente a gente considera que, vamos dizer assim, o que está acima pode ser ideal, no sentido de ser mais abstrato. O título, ele é justamente um elemento não diegético, ele é texto que está sendo projetado ali. Então, por exemplo, faz mais sentido colocar ele na parte de cima do que, por exemplo, na parte de baixo. A gente também poderia analisar o fato de, por exemplo, o texto, se ele fosse colocado na parte de baixo, ele ia tampar alguma coisa. Então, vamos dizer assim, tem essas duas possibilidades. Pensar no título como algo mais abstrato ou pensar no título, vamos dizer assim, numa posição em que ele não vai obstruir a sua visão de nada. Então, pensando aqui, o que, que tem, a gente tem no centro da imagem? A gente tem a mesa com as pessoas, e por que, que elas são salientadas? Porque elas estão no primeiro plano, pelo contraste tonal. Então, por exemplo, a gente vê que as cores utilizadas nas roupas e, por exemplo, os tons de peles deles contrasta com o verde e com o azul do fundo. A gente tem, por exemplo, no centro, como eu falei, é o vilão principal, que é o Joseph Seed. E aí, por exemplo, é muito, como fala, proposital, justamente eles colocarem a Bíblia e a bandeira dos Estados Unidos justamente no centro, porque é a primeira coisa que vai provavelmente vai te chamar a atenção. E aí sim, aquela parte dos conotadores. Como o Edson disse, realmente tem a imagem da Santa Ceia, não, aliás, a última ceia. E se a gente vê ponto a ponto, até as posições da mão tá tudo certinho, assim. A gente reconhece que é parecido, mas quando a gente vê, vamos assim, sobreposto, a gente vê que é igual. Claro, tem umas coisas diferentes, por exemplo, tem, sei lá, um lobo com uma cruz pintada no rosto, tipo. Mas aí a gente releva. Então vamos dizer assim, eu acho que seria a primeira coisa que já nos levaria a pensar na questão da religião. Mesmo se a pessoa não visse a Bíblia, a igreja e tal, só isso já meio que dialoga com a nossa, vamos dizer assim, experiência de pessoas inseridas numa cultura ocidental que tem, vamos dizer assim, vários preceitos judaico-cristãos. Então, tipo, a gente olha essa imagem e fala assim, beleza, última ceia. Então, por exemplo, se a gente dá um zoomzinho perto da Bíblia, a gente tem o cálice e o pão, que seriam tipo o corpo e o sangue de Cristo. A gente tem esse homem aqui meio que prostrado, né? Tipo, e tá escrito pecador nas costas dele, sinner. A gente tem a imagem da igreja bem próxima a eles. Então, vamos dizer assim, você tem toda essa série de escolhas visuais que estão sendo operadas justamente para construir essa imagem religiosa, mas a gente sente que tem algo estranho. Não é uma religião como a gente costuma ver. É uma religião que tem gente com arma. É muito estranho. Hoje em dia, não. A gente foi percebendo que, tipo, talvez essa associação não seja nem tão bizarra e não tão incomum. Mas, enfim. A gente também tem conotadores justamente na paisagem escolhida. A gente tem aí a floresta, montanhas, fazendas, as casas de madeira. A gente pensa numa imagem muito específica de Estados Unidos quando a gente vê isso daí. A gente não pensa nas metrópoles, assim, Nova York. A gente pensa, por exemplo, naquelas áreas mais rurais e tal, que talvez até sejam associadas a essas imagens que a gente tem, vamos dizer assim, do americano mais, vamos dizer assim,
rústico, mais bruto, o que eles chamariam de redneck. Então, apesar de a gente talvez pensar, o jogo deve se passar, sei lá, no sul dos Estados Unidos, na verdade ele se passa em Montana, aqui no norte. Aí eu acho engraçado que é especificamente nesse lugar, que é Hope County, e aí eles fazem, tipo, todo um merchan assim: olha, gente, é o jogo que inspirou o Far Cry 5, venham nos visitar. Eu não sei, eu acho um pouquinho distópico, assim, essa ideia, mas, enfim, eu não vou discutir isso. E aí eu acho interessante que no jogo tem essa imagem, né, que tá a plaquinha de tipo, bem-vinda Hope County, escrito, tipo, de novo, pecador. E aí a gente vê que vamos assim, até a escolha do local não é tão despropositada, porque essa imagem do Hope, né, da esperança, ela também traz reminiscências do discurso religioso. E aí você escreve, vamos assim, esse negócio de pecador em cima. Então, vamos assim, até a escolha do nome pode ser relevante para isso. Eu também coloquei assim em destaque o título, né, do jogo, que a gente vê que é um título que é escrito com branco, azul e vermelho, com 5 estrelinhas embaixo, que logicamente remonta à bandeira dos Estados Unidos. Ou seja, são todas essas escolhas que, vamos dizer assim, mesmo que a gente não perceba, ou seja, mesmo que não seja consciente, ela ainda está construindo, vamos dizer assim, nossa expectativa do que o jogo vai ser. Tanto que, por exemplo, se a gente voltar lá atrás, bem lá atrás, cadê? A escolha do título escrito dessa forma, ela é mais interessante quando você vê que ele é o único jogo que, vamos dizer assim, foge um pouquinho do padrão dos logos da série. Por exemplo, o Far Cry 3 e 4 eles são iguais e o Far Cry 6 é, tipo, muito parecido. E aí, justamente esse que, vamos dizer assim, tá trabalhando com todo esse interdiscurso, ele é feito diferente, para tentar evocar isso. Então, vamos dizer assim, tem todas essas coisas que a gente poderia trabalhar. É claro, eu tô falando com uma pessoa que não, tipo, jogou o jogo, não estudou a fundo, mas assim, só olhando a capa, vamos dizer assim, foram as coisas que eu fui analisando. Outra coisa é que se a gente der um zoomzinho na bandeira dos Estados Unidos, não é aquela estrelinha que a gente está habituado. Eu não sei se isso é um símbolo que, por exemplo, teve anteriormente na história dos Estados Unidos, mas a primeira coisa que eu penso quando eu vejo o formato das estrelinhas é pensar numa cruz de ferro. Que, apesar de, vamos dizer assim, não ser um símbolo originariamente nazista, existem muitas conectações da Cruz de Ferro com movimentos neonazistas e de supremacia branca. E aí a gente consegue pensar, não sei, né? Tipo, os caras meio religiosos, assim, com arma, misturando violência, raça, religião. Vamos assim, então, vamos assim, tudo isso é trazido justamente porque a gente tem esse conhecimento de mundo. E a gente sabe que nos Estados Unidos e no Brasil, infelizmente, apesar de eu não entender como, a gente sabe que há uma intersecção entre esses movimentos mais conservadores com os movimentos neonazistas. Então, tipo, essa escolha não me parece despropositada. Exato. Todo maluco que você vê nos Estados Unidos sempre tem a bandeira dos Estados Unidos. A gente não pode falar muito porque no Brasil é a mesma coisa, só troca a cor e a bandeira. Mas, enfim. A gente pode até analisar em que medida o que a gente faz aqui não é justamente a cópia do que é feito lá. Então, só para justapor isso, apesar do jogo ser de 2018, ou seja, anteceder o ataque ao Capitólio, eu acho interessante pensar que esse jogo ele não é feito no vácuo. Ele não é, ele não, vamos dizer assim, ele não aparece do nada numa bolha. Ele é informado pelo que está acontecendo no mundo. E apesar de nos Estados Unidos, em 2018, não ter tido um ataque em grande escala, igual foi o ataque ao Capitólio, a gente tinha já aquela imagem, vamos dizer assim, do conservador, que adora arma e religião, que é tipo um contrassenso, porque até onde eu sei, Jesus não falou, vamos fuzilar os esquerdistas na Bíblia, mas talvez eu tenha lido errado. Então, vamos dizer assim, você tem que pensar que em 2016 você tem a eleição do Trump, você tem uma escalada desses movimentos conservadores radicais. E aí você lança esse jogo que é explicitamente evocativo desses movimentos. E aí você pensa, nossa, esse jogo vai ser muito bom, sabe? Ele vai fazer aquela crítica necessária. Só que não. Apesar do jogo ele se valer dessas escolhas semióticas, desses discursos, dele fazer essa relação entre a questão das armas, da religião, da raça, do nacionalismo,
ele, vamos assim, ele se apropria disso de uma maneira muito superficial. A ponto dos criadores falarem, não é um jogo político, fera. E aí, por exemplo, só para contextualizar um pouquinho, apesar de, vamos dizer assim, esse jogo ele tá inserido nos Estados Unidos pós-Trump, ele não vai, vamos dizer assim, até o final. Ele não vai às últimas consequências com a escolha que ele fez. Ele meio que dá uma, como fala assim, ele dá uma brandada, assim, finge que não é com ele e tá tudo bem. Então eu peguei só algumas chamadas de alguns artigos, assim, falando sobre o jogo. Então, por exemplo, a gente tem no The Verge, a Ubisoft diz que os seus jogos não são políticos. Mas quando visto pela lente de uma sniper, o que não é? Ou seja, justamente trazendo essa questão de, tipo assim, como o jogo não pode ser político se ele tá se valendo disso? Ou, por exemplo, Far Cry não é o jogo da era Trump, mas ele tentou ser. E aí eu acho interessante essa colocação do Games Radar, que é justamente assim, para quem conhece, no inglês tem aquela expressão que é tipo have it, his cake and eat it too. Ou seja, a pessoa ela quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só que essas coisas, vamos dizer assim, elas são mutuamente exclusivas. Você não pode meio que fazer esse tipo de coisa pela metade. Porque senão você vai irritar as pessoas que queriam, vamos dizer assim, algo mais sério, e você vai irritar muitos jogadores que falam assim, ai, detesto política nos meus jogos. Então, se vocês pegarem os jogos da Ubisoft, isso é meio que uma não diria que é uma constante, mas vocês veem muitas vezes. Por exemplo, para quem conhece o Watch Dogs, acho que o último que saiu, eles usaram explicitamente, sabe? Tipo, a imagem do punho erguido e tal. Depois fala assim: não, não é bem assim, não é que é político. Ou um caso que também ficou bem marcado, para quem conhece, é o Detroit Become Human, que é um jogo que, se você joga, vamos dizer assim, sem saber nada, você pensa que é uma alegoria talvez muito ruim dos movimentos sociais negros dos Estados Unidos da década de 60. Então, o jogo, por exemplo, trabalha com a imagem desses androides e tal, eles são muito parecidos com seres humanos. E você tem uma parte assim que eles estão, entre aspas, vandalizando, né? Tipo, colocando a mensagem deles. E você pode colocar uma frase do Martin Luther King. Você pode colocar o braço erguido. Tem uma cena em que os androides eles têm que andar no fundo do ônibus, separado das pessoas normais. E aí o criador falou assim, mas não é um jogo político. Não foi proposital que fosse uma alegoria. Tem literalmente campos de concentração. Então, tipo, é muito interessante essa ideia de o que é considerado político no final das contas? Deixa eu ver o que o Matheus escreveu aqui. Exato, o Far Cry 2, ele é um jogo. O 1 e o 2, na verdade. Como eu disse, a partir do 3 eles mudaram de desenvolvedora e aí ficou algo mais, vamos dizer assim, comercialmente palatável. O 2 é um jogo, tipo, muito interessante, mas ele sofre de vários problemas que é, tipo, é um jogo antigo que tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então é tipo, é um jogo de tiro que acho que se passa na África, você pode escolher vários personagens. Eu falo África, tipo, abstratamente, porque eu realmente não sei se ele escolhe um país específico ou ele fala assim, o grande país África e tá tudo certo. E, você leva, sei lá, um tiro, você tira a bala com o dedo, se cura. Então, é um jogo que busca um realismo, assim, muito alto, mas não é um jogo muito divertido de jogar, sendo muito sincero. O 3 é mais divertidinho, você não precisa fazer tanta coisa. E aí a gente pode pensar nessa intersecção, sabe? O que a gente. Como a gente analisa um jogo extremamente comercial tentando se valer dessas coisas? É uma coisa a se pensar, sabe? Tá, aqui já passa. Enfim, isso seria, vamos dizer assim, algumas coisas que eu pensei pra capa do Far Cry 5. Se vocês tiverem alguma coisa pra comentar, fiquem à vontade. Se não tiverem, eu passo pro próximo, que é outra vibe totalmente diferente. Certinho? Bom, se vocês tiverem alguma coisa, podem falar, escrever no chat, que aí eu retomo. Mudando totalmente de direção, eu não sei quem conhece Lemmings. Lemmings é um jogo muito antigo, que eu acho que o exemplo foi trazido, talvez porque eu não tenha deixado uma coisa muito clara, mas aí eu já explico agora, e aí parto para o exemplo.
É que eu acho que no exemplo do Mario, o que eu meio que problematizei é que, tipo assim, ações que o jogador toma que não são, vamos dizer assim, realizadas pelo personagem, elas são mecânicas, pensando, por exemplo, em pausar e tal. Que é uma coisa que a gente pode pensar, sabe? Pausar é uma mecânica ou uma regra? Você realiza a ação de pausar, mas ela não tem nenhuma implicação, sabe? Você não consegue zerar o jogo pausando. Então foi meio que isso. Mas aí, esse exemplo do Lemmings, ele é interessante porque você não usa um jogador, você não usa um personagem. Você controla todas as criaturinhas aí e o seu objetivo é ajudar elas a sobreviverem chegando ao final do estágio. E eu acho engraçado que na capa tem esse textinho verde que talvez não dê pra ler, mas uma das partes fala assim: sem a sua ajuda, eles não têm chances de sobreviver. Então, vamos assim, apesar do jogo em si não reconhecer a presença do jogador, a capa reconhece. Que você, vamos dizer assim, é uma força que opera ali e ajuda os bichinhos a sobreviver, porque eles são muito burrinhos. Porque na real é isso que ele coloca, eles são muito, tipo, sonsinhos para sobreviver, você precisa ajudar eles. Então, o que o jogador faz é, na real, ele controla uma setinha, tipo uma mirazinha, e aí vai meio que guiando eles até o final do estágio. Sem que, vamos dizer assim, todos eles morram. Você precisa de uma quantidade X de lemes que sobrevivam até o final. E aí é muito engraçado, porque se você vê, por exemplo, speedrun desse jogo ou coisa do tipo, a pessoa ela não tá preocupada em, sei lá, eu quero salvar todos, ela quer zerar o mais rápido possível. Então ela vai matar todos que sejam desnecessários, sabe? É meio cruel ver os bichinhos morrendo, mas é isso, sabe? Porque como você não controla um, se algum morrer não tem problema. Então, no fundo, as mecânicas do jogo aí, elas estão na atribuição de funções dos bichinhos e não no controle deles propriamente. Então, vocês estão vendo aí, eles ficam andando. E aí, por exemplo, você coloca essas barreirinhas azuis. Porque se você não colocasse, eles iam dar para um lado e iam se matar. Então, na real, que você precisa fazer isso, sabe? Você precisa criar uma estratégia e assim, proporcionar alguma forma de modular o movimento deles de modo que eles consigam chegar ao final sem se matar no processo. E aí, diferentemente do caso do Mario, por exemplo, a ação deles de andar não é uma mecânica porque você não controla, ela é uma regra. Porque vamos supor que a gente jogasse esse jogo e eles não andassem sozinhos. Não ia ter graça, sabe? A graça do jogo é você pensar rápido pra tentar, vamos dizer assim, parar essas criaturinhas de fazerem coisas erradas. Se eles só ficassem esperando a sua boa vontade de darem todo o tempo do mundo pra fazer isso, não ia ser um jogo divertido. Ou até poderia ser, porque você tem, por exemplo, jogos de quebra-cabeça, puzzles, que eles não são dinâmicos. Mas aí, pensando nesse jogo em específico, o desafio dele vem justamente que você tem um tempo marcado. Não pelo relógio, mas pelo movimento deles. E aí, só para trazer um ponto de comparação, eu trouxe dois jogos que eu acho que deixam isso um pouquinho mais fácil de abstrair. Tem o Fire Emblem, aí eu peguei o primeiro que saiu nos Estados Unidos, e o RimWorld, não sei quem conhece, mas é um joguinho muito divertido. E aí no Fire Emblem, o jogador ele não controla um personagem, ele controla o exército inteiro. Então você não tem um personagem que te corporifica. Exceto nesse daqui. No primeiro jogo que sai nos Estados Unidos, você tem um personagem que é você. Que curiosamente não é um guerreiro, ele é um estrategista. Ou seja, eles justificam as ações que você realiza no jogo porque você é um estrategista que ajuda eles a organizar o combate. E aí é interessante pensar, sabe, que justamente o primeiro jogo da série que sai nos Estados Unidos, você tem, vamos dizer assim, essa imagem real para tentar mediar o que está acontecendo. Para quem lembra, isso, Daisy. Ou, por exemplo, para quem lembra, o primeiro Mario em 3D, que é o Mario 64, a câmera não é, vamos dizer assim, uma entidade abstrata. Ela literalmente é um Lactu, que é aquele bichinho que anda na nuvem com uma varinha de pescar, e ele é a câmera. Então eles criaram, vamos dizer assim, esse personagem para tentar explicar para as crianças que, tipo assim, a câmera ela existe no mundo, então tem um bichinho que tá te gravando de diferentes ângulos.
Eu sinto que no Fire Emblem é um caso parecido, sabe? Você tentar explicar de uma forma diegética a presença do jogador para tornar isso menos difícil de compreender. Agora, no RimWorld, não tem isso. Ele é um jogo de simulação barra estratégia em que você tenta construir uma comunidade num mundo distante. Por isso que o nome é RimWorld, sabe? Rim no sentido de borda. É um mundo distante que está na borda de algum lugar. O jogador em si, ele não controla os bichinhos que estão na comunidade, que o jogo chama de pawns, ou seja, os peõezinhos. Você atribui atividades que eles fazem. Então, por exemplo, eles podem colher frutas, eles podem cortar árvores, eles podem construir coisas. Então, o jogador em si não é quem está fazendo isso. Ele só fala para eles fazerem e eles fazem. No caso do RimWorld, é até engraçado, porque ele parece muito com, por exemplo, jogos de simulação. Então, por exemplo, SimCity e tal. Com a diferença que os seus bichinhos, eles têm personalidades. E têm, vamos dizer assim, vontades e desejos. Então, por exemplo, tem bichinhos que gostam de, sei lá, ficar dentro de casa. Eles não gostam de sair para fora. Se eles estão no sol, eles começam a ficar tristes. Ou, por exemplo, se eles comem sem uma mesa, eles comem com a mão, eles ficam tristes. Porque eles ficam, gente, que absurdo, por que, que eu tô comendo com a mão? E aí, parte da graça do jogo é você tentar, vamos dizer assim, controlar esses bichinhos extremamente neuróticos, sem que, por exemplo, eles tenham um ataque psicótico e matem todo mundo ou façam qualquer coisa do tipo. Então, é bem engraçado isso. Porque você pode forçar eles a fazerem coisas que deixam eles tristes. E aí é meio engraçado, sabe? Porque se você não justifica a presença do jogador, o bichinho fazer uma coisa que deixa ele triste não faz sentido, sabe? Na lógica. Tipo, você não faz coisa que vai te fazer triste. Então, é uma das coisas que, assim, você só tem que aceitar. Exato, Matheus. O RimWorld, ele. Não sei se ele é inspirado, mas ele é, vamos assim, é uma versão mais vamos assim, mais approachable, assim, mais palatável do Dwarf Fortress. Dwarf Fortress eu tentei jogar um pouquinho, eu não entendi nada e eu desisti. Então, tipo, pra quem, vamos assim, se interessa por jogos extremamente complicados, é um prato cheio, assim. Eu, particularmente, não gostei muito quando eu joguei, mas já faz muitos anos atrás, então talvez eu mude de opinião, se eu mudasse de opinião se eu jogasse hoje em dia. Então aqui só uma telinha, pra quem conhece o Fire Emblem já sabe, aquela telinha com a visão de pássaro, você controla as unidades azuis e tem que derrotar todas as unidades vermelhas, ou fazer alguma coisa que a missão pede. Então pode ser, por exemplo, proteger as unidades por tantos turnos, etc. O RimWorld, ele é parecido, ele também é essa visão de cima, só que, vamos dizer assim, você marca controle do mundo, sabe? Você pode quebrar coisas, você pode montar coisas e etc. Então, assim, respondendo a pergunta, é que eu não lembro quem fez a postagem do Lemes, mas assim, só respondendo a pergunta, eu sinto que nesse tipo de jogo, Amara, eu sinto que as mecânicas desses jogos, eles são a atribuição vamos dizer assim, comandos ou a demanda dos personagens. No caso do RimWorld, os personagens demandam determinadas coisas que o jogador tem que prover, senão o jogo começa a degringolar e dá tudo errado. Ou, por exemplo, atribuir funções. No Fire Emblem, a atribuição ela é muito direta. Você seleciona o personagem, manda ele atacar, ele ataca. No RimWorld, você vê ele andando, fazendo as coisas e etc. E é justamente isso que eu trago. Justamente porque não é o jogador que faz, você necessariamente precisa de um nível de simplificação. Então, por exemplo, se você manda o personagem para um determinado lugar, ele vai fazer isso sozinho. Você não precisa ir lá, selecionar ele, andar com a setinha até ele chegar lá. Então, assim, no fundo, se a gente pegasse o Fire Emblem, eu sinto que ele só tem duas mecânicas centrais primárias, que são aquelas que você precisa para jogar. Você se anda e ataca. No real, é isso que você faz, no limite. E aí a gente pode pensar em quais são as mecânicas secundárias, ou seja, aquelas que auxiliam. Então, para quem já jogou, conhece, tem determinados locais que te dão bônus. Então, por exemplo, se você tá na floresta, ou se você tá no trono, ele te dá alguns bônus, de, por exemplo, você esquiva mais fácil, você tem mais defesa. Você tem armas diferentes, então você começa com umas armas bem ruinzinhas, vai conseguindo umas melhores conforme você progride.
Dependendo do jogo, você pode mudar de classe, ou o seu personagem ele vai para uma classe mais avançada. E tem uma mecânica que eu acho que é exclusiva do Fire Emblem, que é o suporte, que é tipo assim, se você deixa duas unidades próximas no combate e eles têm afinidade, depois do combate você pode fazer eles conversarem. E aí, tipo, quanto mais eles avançam, claro, avança assim, as relações interpessoais dos personagens, mas quando eles estão próximos, eles ganham bônus. Isso, Erison. Também tem, tipo, fraquezas entre as armas, então é meio que. É um pedra, papel e tesoura. Então, por exemplo, a lança ganha da espada, a espada ganha do machado, o machado ganha da lança. Ou, por exemplo, tem magias que são mais fortes ou fracas. Vocês veem que, tipo, essa ideia, vamos dizer assim, de você ter um Jokenpô dentro do jogo é muito útil. Quais todos os RPGs têm, sabe? Ah, o seu bichinho é de gelo, você taca fogo. E aí o fogo é fraco contra a água, etc. Isso, ou por exemplo, se é uma unidade voadora, o arco dá mais dano. E aí o jogo ele utiliza isso de maneira interessante, porque, por exemplo, as unidades voadoras, elas provavelmente são as mais fortes do jogo inteiro. Porque elas podem ir para qualquer lugar, elas atacam, faz não sei o que, não sei onde. O jogo, vamos dizer assim, ele balanceia isso porque provavelmente se um arqueiro acertar, ele vai matar na hora. E os arqueiros, tipo, logicamente, eles são as unidades mais precisas do jogo. Então, o jogo ele meio que balanceia essas escolhas por meio de, vamos dizer assim, esse pedra, papel e tesoura, vamos dizer assim. Alguma dúvida nesse daqui? Desses jogos, vamos dizer assim, que as mecânicas elas são um pouquinho mais ambíguas? Tranquilinho? Se tiver alguma dúvida, só falar. Tem esse joguinho também, eu não faço a menor ideia como fala o nome do jogo. Se me perguntassem como fala, eu ia falar tipo. Enfim, o jogo do bichinho sorridente. Ele é um jogo de plataforma, e aí quando eu fui procurar, ele tem na Steam. E eu achei interessante que a premissa dele é que, assim, é um jogo de plataforma baseado em uma simples ideia mecânica. E se você revertesse a gravidade em vez de pular? E eu acho interessante que ele já meio que coloca explicitamente que ele tá trabalhando, vamos dizer, assim, com essa alteração da mecânica. E para isso, ele parte de uma convenção que a gente conhece, que é tipo, o jogo de plataforma tem a mecânica de pular. No Mario, no Sonic, em praticamente todos. E que se você alterar essa mecânica para outra mecânica, no caso, você inverter a gravidade, você precisa de outras regras. Então, por exemplo, o jogo ele vai precisar de um teto. Porque se o jogo não tiver teto, você inverte a gravidade, seu personagem sobe e não para. Então vocês veem que o estágio ele é meio que cavernoso, vamos dizer assim. Então é interessante pensar que ele está trabalhando com uma convenção, invertendo ela e trazendo, vamos dizer assim, se eu estou fazendo essa inversão, eu preciso fazer essas mudanças. A gente também pode pensar naquela questão das regras como limitação. Eu imagino, geralmente, é tipo assim, as coisas mais interessantes e diferentosas assim que a gente vê são geralmente esses criadores indies que querem, vamos dizer assim, revolucionar o negócio todo e fazer umas coisas bem interessantes. No caso desse daqui, a gente pode pensar que, mas eu tô vendo ali que tem uns negocinhos que são só uns degrauzinhos. Por que que eu não posso pular eles? Justamente porque a gente faz esse contrato com o jogo. E se o jogo é bom, ele não vai fazer a gente se sentir na necessidade de ter uma mecânica que ele não tem. Então, por exemplo, no jogo do Mega Man, o Mega Man não, como fala? Não agacha. Mas em nenhum momento do jogo é exigido que você se agache. Então, vamos dizer assim, quando o jogo ele é bom, você nem vai se perguntar por que você não consegue fazer determinada coisa, porque nunca vai exigir. É diferente, por exemplo, quando a gente tá jogando um jogo e, sei lá, bate numa parede invisível, ou vê, sei lá, o caminho é pra cá, e tem um caminho aqui que tá aberto. Mas não é que ele tá aberto, o jogo colocou uma parede invisível ali. E você fica, tá, mas por que eu não posso atravessar aqui? Eu consigo ver que eu caibo. Ou para quem jogou Pokémon, principalmente os mais antigos, porque, carambas, eu tô numa floresta e eu preciso de um Pokémon que consegue cortar a árvore e eu não posso passar do lado da árvore. Eu não posso usar meu Pokémon para pôr fogo na árvore. Eu não posso usar meu Pokémon para voar por cima da árvore. São coisas que você meio que tem que aceitar.
o jogo ele coloca aquilo como um obstáculo que você só vai ultrapassar quando ele quiser. Ou seja, eu preciso de uma insígnia para poder ensinar meu Pokémon a cortar a árvore. Sendo que, sei lá, meu Pokémon solta fogo, meu Pokémon, sei lá, cava buraco, qualquer coisa do tipo. São coisas que, infelizmente, a gente tem que aceitar. E aí cabe ao jogo fazer isso de uma maneira elegante ou uma maneira bem tosca, assim. Eu sinto que nos Pokémons antigos era um pouquinho mais tosquinho, assim, infelizmente. Aí eu só tô trazendo a questão de, justamente como eu falei, se não tivesse teto, o jogo ia ficar inviabilizado. Gente, tem todo o lore, assim, que eu não tô sabendo. Então acho que tá certo falar V, porque são o nome de todos eles. Alguém tinha perguntado, acho que foi o Edson também, do, pra gente pensar do porquê que jogo de zumbi ou de apocalipse faz tanto sucesso. Quando eu procurei, eu não esperava encontrar tantas publicações a respeito, assim, de, tipo, entender o zumbi. Sendo muito sincero, eu não tenho uma resposta. Eu consigo pensar em algumas coisas, assim, sei lá. Eu sinto que uma das coisas que é interessante do jogo de zumbi é justamente por ser uma ameaça interna, assim. Não é algo que tá invadindo a gente, é a gente que tá se atacando, mas também não no sentido, vamos dizer assim, de guerra, que a gente poderia pensar, mas será que não daria pra dialogar? Porque não tem a opção do diálogo. E eu não sei, eu sinto também que o interesse pelo zumbi me parece que vem, vamos dizer assim, em contextos históricos, assim, ou sociais de maior, vamos dizer assim, social unrest, eu esqueci como traduzir, mas assim, mais de, vamos dizer assim, é que eu tô tentando pensar quando o zumbi surgiu, e aí a gente pode traçar lá pra trás, mas eu sinto que ficou bem famoso a partir do quê? Década de 80, 70, 80, que aí, por exemplo, a gente tem o Reagan nos Estados Unidos, vamos dizer assim, tem todas as questões. Eu sinto que essas criaturas, elas surgem em contextos, vamos dizer assim, que tem alguma questão social emblemática ali, e aí a gente pode usar isso para discutir essas coisas. Mas eu realmente não estudei a respeito, então, tipo, não teria como afirmar com propriedade. Mas eu fiquei feliz de ver que tem muita gente, vamos assim, discutindo isso. O vampiro mesmo. A grande questão do vampiro é que, tipo assim, essa criatura da noite que é derrotada pelo poder, sei lá, da religião, com o crucifixo. Tem outras imagens, por exemplo, tem, acho que é Carmela, que é um livro que saiu antes do Drácula do Bram Stoker, que tem a imagem do vampiro e aí, tipo, ela é meio que, assim, desviante da norma cristã, porque ela é lésbica, assim. Eu acho que é uma questão assim. Então me parece que essas criaturas, elas vão, assim, corporificam, vamos dizer assim, as ansiedades do período. Ou até aquela história. Eu acho que isso, vamos dizer assim, é real de... a Mary Shelley, antes de escrever o Frankenstein, ela acho que ela viu alguma coisa de tipo, nossa, olha o avanço da ciência, sabe? E aquilo meio que perturbou ela. Então eu acho que essas criaturas elas surgem nesse contexto, sabe? Um que eu penso bastante pensando nisso agora é o Godzilla. O Godzilla ele só podia ser japonês, porque tipo, ele surge justamente no contexto de, por exemplo, um Japão pós-bomba nuclear. Ele é uma criatura que surge justamente dessa energia. E aí, tipo, eu acho interessante pensar que o primeiro ele é pensado nisso e, sei lá, hoje em dia a gente vê o Godzilla protege o Japão e a gente fica, estranho, tá ligado? Porque meio que essa imagem anterior, ela já meio que já foi apagada, sabe? Que é o que acontece geralmente. Então, sei lá, os vampiros ele surge num contexto. E aí hoje em dia o vampiro é outra coisa. Então, por exemplo, a gente pensa no vampiro do Crepúsculo, já não é o vampiro mais que tá dialogando com as ansiedades de uma sociedade. É um vampiro da hora, tipo, da hora o vampiro é bonito, o vampiro brilha. Então, vamos dizer assim, é legal ver essas criaturas e ver como elas vão sendo alteradas ao longo do tempo. Então, vamos dizer assim, tem muito pano pra manga. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar, ou a gente volta para isso depois ao final, porque eu trouxe isso aqui justamente, vamos dizer assim, para discutir. Exato, José. Eu acho que também tem isso. Porque o zumbi, por mais que ele seja algo decomposto, monstruoso, ele ainda tem, vamos dizer assim, algum semblante humano. Então, eu sinto que se a gente jogasse um jogo em que a gente saísse metralhando gente,
ia ser menos aceitável do que a gente metralhar zumbi. Claro, a gente tem o GTA, mas no GTA, sei lá, ele não me parece tão gratuita a violência no sentido de, tipo assim, não tem, sei lá, braço voando pra todo lado. A violência, ela me parece um pouquinho mais contida, sabe? Não tem, sei lá, cabeça voando, explodindo, o sangue não fica no chão e tal. Até fica, mas depois some. Então, eu acho que o zumbi e o vampiro, eles guardam algum tipo de humanidade justamente porque eles se transformam, né? Os outros monstros, eles são, tipo, coisas que surgem. Eu acho que a ideia do zumbi, do vampiro, é justamente que ele é humano e se transforma. E aí, por isso que tem todas, tipo, sei lá, aquelas histórias de tipo, ah, eu não quero matar porque meu amigo virou zumbi, sabe? Esse tipo de história só funciona porque, tipo, você ainda reconhece que apesar dele não tá ali, ele ainda tem algum semblante humano, ou ele, tipo, te lembra aquela pessoa. Enfim, dá pra analisar isso de muitos jeitos. E aí, ao final, se vocês quiserem, a gente pode voltar nessa questão. Aqui, ó, até nesse último aqui, tipo, Anxiety Made Flash, o zumbi na literatura, no filme e na cultura. Então, tem muita gente interessada nessas questões dos zumbis. É... Outro joguinho. Esse aqui eu achei muito interessante, porque eu olhei o nome assim, eu olhando só o nome assim, não dá pra saber muito bem qual que é a do jogo. Mas, e aí na Steam, vamos dizer assim, o resuminho tá. Guia um grupo de retângulos por uma série de obstáculos, utilizando as habilidades de cada um deles para chegar ao final de cada ambiente, que eu acho que é cada estágio. E olhando assim, ele parece um pouquinho com o Lemming, sabe? A gente tem a percepção que, eu vou controlar os quadradinhos e vou levar eles. Mas pelo que eu vi no jogo, você efetivamente controla o quadradinho. Você não manda ele fazer alguma coisa, você faz. Então já aí teria diferente. Tá, a Daisy, ela responde as perguntas aqui que eu vou fazendo a respeito do jogo. E aí eu acho interessante essa ideia de não tem um personagem, vamos dizer assim, não é uma pessoa, não é um bicho, não é nada, ele é um quadrado, ele é um retângulozinho. Mas é um retângulozinho que tem nome, e pelo que eu vi, todos eles têm nomes. E eles são individualizados porque cada um tem uma cor diferente. Você sempre vai saber qual que é cada um. E aí, eu acho interessante essa ideia de, tipo assim, você pegar a forma mais simples possível, mas a partir do momento que você individualiza ela em relação a outras formas parecidas e você coloca um nome, a gente é capaz de criar uma conexão, vamos dizer assim, emocional com o que tá acontecendo. Então, tipo, a partir do momento que você entra, retomando lá o Housing Gun, a partir do momento que você entrou ali no círculo mágico do jogo e aceitou o contrato social, o quadradinho vermelho não é o quadradinho vermelho, ele tem nome, ele tem, sei lá, aspirações, o que você quiser projetar nele. E eu acho interessante que isso vem justamente porque você está controlando ele. Então, sua conexão com ele é justamente porque você interage e você quer, vamos dizer assim, o bem dele. E o bem dele não depende só dele, depende de você jogar direito. Você não vai querer matar o bichinho, por exemplo. E se você matar ele sem querer, você vai se sentir mal, porque você fica assim. Não foi ele que falhou, fui eu que falhei com ele. Então é interessante. Inclusive, acho que desde que falou isso mesmo, então acho que foi ela que colocou o exemplo. Que acho que foi você que colocou, que até você se sentiu, vamos dizer assim, emocionalmente conectada com os personagens. E, vamos dizer assim, é meio engraçado pensar, tipo, não, isso é um quadradinho. Mas será que é só isso, sabe? Eu acho muito interessante essa ideia de, tipo, o que, que é passível ou não de ser um avatar e o que, que é passível ou não de afetar a gente emocionalmente. Aqui, a gente tá vendo um exemplo que o quadradinho é capaz de fazer isso. Outra coisa que eu achei bem interessante, aí eu vi no trailer, é que, como vocês estão vendo aí, é um jogo bem minimalista, até justamente porque os personagens são quadradinhos. Mas tem algumas imagens que a gente reconhece e o jogo tá trabalhando com elas, justamente porque a gente reconhece. Então, por exemplo, a gente vê o espinho, você sabe que o espinho é perigoso. Você não vai tacar o bichinho no espinho, a não ser que você queira matar ele, mas não é o ponto. Então, vamos dizer assim, até o jogo mais minimalista, ele vai trabalhar com essas convenções. E até acho que mais, justamente porque ele tem que ser reconhecível da forma mais imediata possível. Então, por exemplo, se ele colocasse um monte de bolinhas,
A minha primeira impressão como jogador é que quando eu batesse aquele negócio, ele ia pingar, sabe? Igual um negócio de pebolinha, assim, sabe? Tipo, pó, 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 pó. Porque muitos jogos utilizam essa forma mais redondinha para mostrar que é uma mola. Agora, quando é um negócio espinhos, assim, eu fico, melhor ficar de boa e não encostar. Então, é muito legal, assim. A gente tá vendo um monte de jogo indie. E eu acho muito legal que esses jogos indies, eles trabalham, vamos dizer assim, essas coisas um pouco fora da caixinha. Ó, a Mara trouxe outro exemplo. Acho que se a gente for pegar, a gente tem um monte de jogos com quadradinhos. Até o jogo de cobrinha, assim, lá no celular. Era tipo. Você aceita que é uma cobrinha e não um monte de. Como fala? Um monte de quadradinho preto. Que ele vai comer o quê? Não sei. Na minha cabeça, a cobra comia maçã. E aí eu interpretava a bolinha que ele tinha que comer como uma maçã, mas podia ser outra coisa, podia ser um rato. Não sei o que mais que a cobra come além de rato. Mas o ponto é esse, sabe? O que o jogo não te provê, você intui. É... Tem esse daqui. Esse daqui eu achei um pouquinho mais complicado. Eu assisti o trailer, eu entendi mais ou menos, mas uma coisa que eu achei muito interessante e vou discutir é a questão das mecânicas. Então, assim, na Steam tá escrito assim: dos criadores de What Remains of Edith Finch, entre no mundo surreal de The Infinite Swan e explore o reino misterioso escondido jogando tinta para revelar o mundo à sua volta. Aí eu destaquei isso porque é justamente a mecânica que você vê no trailer. Você joga tinta nas coisas. E eu achei interessante, eu peguei só uma partezinha que quando assim, o cenário tá todo branco e ele taca tinta e aparece o portão. E o que eu achei interessante é que aparentemente você usa a mesma mecânica sempre, só que ela é recontextualizada não pelo jogador, mas pelo jogo. Então tem uma cena que você joga a tinta e aparece uma ponte. E aí você sabe por onde andar. Mas tem outra que ataca e acerta uma coisa, acho que de fogo, e afasta os inimigos. Em outra você joga numas plantas e as plantas florescem. Então é sempre a mesma mecânica, que é jogar tinta, mas ela é utilizada de maneiras diferentes a depender da onde você tá. Que talvez em outros jogos você teria outras mecânicas. Então, por exemplo, no Minecraft, você, sei lá, rega lá as plantinhas colocando água próxima delas, mas poderia ser um regador. Mas provavelmente você não ia regar o zumbi para matar ele. Então, eu achei interessante a ideia do jogo de utilizar, acho que, uma mecânica para meio que construir o jogo inteiro. É muito parecido, para quem conhece, com aqueles walking simulators, que seriam simuladores de andar. Eu detesto esse termo, porque eu acho que ele é sempre meio pejorativo. Porque tem muita gente que fala assim: ah, mas o jogo, você só anda, é jogo mesmo? Que são jogos que, vamos assim, eles são muito narrativos. Então você anda pelo cenário, você encontra coisas, você lê coisas. E aí tem muita gente que fica brava, porque ela sente que aquilo não é, vamos assim, mecanicamente estimulante, aquilo não é um jogo. E aí a gente poderia discutir, ah, mas é jogo mesmo? Não é? Então, eu achei muito interessante isso do jogo de utilizar uma mecânica para fazer tudo. E a gente poderia pensar até naquele outro de inverter a gravidade como isso, sabe? Que no fundo o jogo inteiro ele tá sendo baseado numa mecânica. Ah, e se eu invertesse a gravidade em vez de pular? Alguma dúvida até aqui? Eu não sei, muita coisa. Eu acho que eu tô passando por vários exemplos. Mas um que eu não coloquei aqui, mas eu queria comentar para quem conhece, é o Baba Is You. Não sei quem conhece. Depois o nome é assim. Ele é um jogo muito interessante que você tem os bloquinhos. E você move os bloquinhos e cria uma estrutura sintática. E aí, tipo, se você escreve, por exemplo, Baba is, sei lá, sad, aí o bichinho começa a chorar. Ou, por exemplo, win, acho que é win. Acho que, vamos supor, é win is, e aí, por exemplo, se você coloca, sei lá, que ganhar é a caveira, você encosta na caveira e ganha. Então, é um jogo de puzzle em que você altera as regras, alterando as estruturas sintáticas que ele te dá nos bloquinhos. Então, se você colocar, tipo, sei lá, perigo é, sei lá, água, e você encosta na água, você morre. É muito interessante o jogo. É...
Exato, é o Dark Souls dos linguistas. Eu acho que seria muito bom, por exemplo, pra trabalhar na escola e tal. É um jogo divertidinho, assim. E eu acho que ele colocar nas mecânicas essa ideia de você alterar as regras e fazer isso, vamos dizer assim, verbalmente é muito interessante. É que eu não coloquei no slide porque eu pensei nele agora. Mas assim, procurem, é um jogo muito interessante. Mudando um pouquinho, vamos dizer assim, a toada. Não sei quem conhece o City Skylines, ele é meio que, vamos dizer assim, um SimCity moderno, tem mais coisa para fazer e tal. Mas na Steam ele é colocado assim: City Skylines é uma abordagem moderna da simulação clássica da cidade. O jogo introduz novos elementos de jogo para promover a emoção e as dificuldades de criar e manter uma cidade real, enquanto expande algumas convenções bem estabelecidas da experiência de construção da cidade. Vocês veem aí que o jogo já tá se colocando assim, colocando os dois pés no peito e falando assim: não, a gente tá fazendo um negócio inovador. Mas o que eu queria trazer, porque a discussão que foi colocada no Padlet era justamente o uso educacional desse jogo, é pensar por que que esse jogo teria um potencial educacional? Tipo, para além da temática dele, porque você pode fazer um jogo de construção de cidade que eu sinto que seria muito pobre do ponto de vista educacional. E eu sinto que a possibilidade dele ser utilizado em contextos educacionais é porque ele tem um certo grau de realismo que é embutido nas mecânicas e nas regras, que criam a dificuldade. Então, por exemplo, você tem vários elementos que, apesar de não ser um exemplo, vamos dizer assim, perfeito do que uma cidade é de fato, ou como ela funciona, e eles poderiam até ser meio que, vamos dizer assim, chatos, eles vêm justamente para tentar criar essa experiência do que seria o real. Então, por exemplo, se você pensando no SimCity, né? Se você coloca um monte de indústria perto das áreas residenciais, as pessoas vão ficar tristes. Isso é tipo meio que lógico. Mas você às vezes, por exemplo, não precisa pensar, ai, como é que eu vou limpar os resíduos, sabe? Tipo, ai, tem resíduo radioativo. Então o jogo ele tipo trabalha com algumas coisas de maneira realista e outras ele meio que tem que deixar de lado porque senão o jogo ia ser muito complexo. Ou por exemplo, sei lá, é que eu tô jogando muito Zomboid recentemente, eu tô com o Zomboid na cabeça. Project Zomboid. No jogo você pode pegar a pia. Tipo, se você tiver a habilidade necessária, o personagem vai lá com a chavezinha e tira a pia. E aí você pode instalar a pia onde você quiser. Ah, mas não tem cano. Não interessa. Coloca ali na parede e tá funcionando. Então, assim, o jogo ele precisa de algum grau de colher de chá, assim, pro jogador, porque senão ia ser um jogo insuportavelmente difícil de jogar e ninguém ia ter paciência. Imagina um jogo que, sei lá, você não segura pra frente pra andar. Você tem que apertar X pra andar com o pé direito, e bolinha para andar com o pé esquerdo, e você tem que usar eles alternadamente, mas se você alternar muito rápido, o seu personagem vai correr e vai tropeçar, e se ele tropeçar, ele vai, tipo, machucar o nariz e ele vai ter que passar um mês no hospital. Ninguém ia querer jogar um jogo desse, eu imagino. Então eu acho que a ideia, vamos dizer assim, desses jogos é justamente que eles conseguem trabalhar muito bem, vamos dizer assim, o que eles colocam como mais realista e o que eles meio que abstraem um pouquinho. Exato, a vida já é muito complicado. Imagina viver a vida dentro do computador. Então, pensando nessa questão do relativo realismo, como eu estou colocando aqui, eu penso. Exato, vamos jogar GURPS, sabe? Vamos jogar RPG de mesa, que tipo, eu caí de 1 metro, você quebrou a perna. Não. Eu entendo quem gosta, mas eu sei que, por exemplo, eu gostaria de algo um pouquinho mais simplificado, assim, pra não, sei lá, ficar com ansiedade também no joguinho de RPG de mesa. Mas tem. Mas aí, por exemplo, eu penso que uma coisa que ajuda muito nesse tipo de jogo, não só para você jogar, mas também para tornar isso mais claro pros alunos ou potenciais alunos, é justamente que ele quantifica dados subjetivos ou elementos de grande magnitude. Então, por exemplo, felicidade. Na vida real não tem como você quantificar a felicidade, mas o jogo você quantifica porque ele te dá um feedback positivo ou negativo se você está fazendo uma coisa errada ou certa.
Então, vamos dizer assim, isso seria uma característica que eu diria que permite que os alunos construam, vamos dizer assim, essas relações entre os diferentes elementos que compõem uma cidade. Então, por exemplo, é, se as pessoas moram no centro urbano, elas vão precisar, por exemplo, de transporte. Você não vai colocar, tipo, o transporte, sei lá, no canto da cidade e a cidade está aqui. Não, você tem que colocar isso de uma forma que seja, vamos dizer assim, articulada às necessidades. Então, vamos dizer assim, os alunos, eles podem ir criando essas relações na cabeça deles e aplicando no jogo. Então, por exemplo, eu achei esse artigozinho aqui. Eu traduzi o nome, mas é Gamificação e Educação, Cities Skylines como uma ferramenta educacional para estudos de planejamento imobiliário e de uso do solo. É mais específico, porque, tipo assim, vamos dizer assim, talvez mais próximo do que seria quisto do jogo. Mas eu achei interessante que ele coloca alguns dos pontos que eu levantei. Então, por exemplo, o jogo ele te dá uma visão abrangente, mais simplificada da realidade. Ou seja, também não dá para considerar que o jogo é perfeito, mas ele já te dá alguma coisa. E, de novo, ao final. É um jogo de planejamento urbano que oferece uma experiência simplificada de planejamento urbano, mas também uma compreensão surpreendentemente profunda de uma cidade e suas várias funções. É... Eu diria, e aí, tipo, eu pensando aqui, que essa, vamos dizer assim, essa ideia que ele está colocando é justamente porque o jogo ele tem vários sistemas, várias mecânicas, várias regras, que apesar de em si elas não serem aprofundadas, o conjunto da obra te dá uma coisa muito mais profunda. E eu acho que, tipo, geralmente os melhores jogos são justamente esses. Jogos que as mecânicas e as regras elas são super fáceis de entender e aplicar, mas quando você junta tudo isso ao mesmo tempo, o negócio fica muito mais divertido. Então, sei lá, Shin Megami Tensei, pra quem conhece, é um RPG. E aí você tem, tipo, que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, justamente porque se seu protagonista morrer, o jogo dá game over. E às vezes você tá, sei lá, 3 horas jogando, matando bichinho pra ganhar level e chega um bicho e te mata. Então, tipo, você tem que fazer meio que o future proofing do seu gameplay. Porque você tem que pensar, tá, isso daqui tem isso daqui, tem isso daqui, tem isso daqui, tem isso daqui, isso daqui pode matar, isso daqui não pode me matar. E aí, tipo, é justamente porque o jogo tem essas regrinhas bem simples, que quando ele coloca tudo junto, o jogador fica, tipo, sei lá, neurótico, pensando, meu Deus, quantas coisas podem me matar no jogo. Também tem casos que pode acontecer meio que errado também, sabe? Muitas das críticas que o pessoal faz ao Skyrim é justamente que tem alguns sistemas que são meio que superficiais, sabe? Eu discordo um pouco, eu gosto do Skyrim, então minha visão é um pouco enviesada. Visão enviesada é ótimo. Mas, assim, tem jogos que trabalham isso melhor ou pior, vamos dizer assim. É que eu não consigo pensar em um jogo que consegue fazer tudo errado. E esse é o problema. Eu acho que não tem nenhum jogo que faz tudo errado. E eu poderia trazer e falar assim: olha, gente, não façam nada igual esse daqui que tá tudo certo. A não ser que seja, sei lá. É. A não ser que o jogo seja literalmente não funcional. Bom, aqui acabaram as contribuições, então se alguém quiser comentar alguma coisinha, porque eu ainda trouxe mais alguns exemplos pra gente ver. Como eu disse, eu só não trabalhei o Journey, justamente porque é um jogo que eu quero jogar e sem saber muita coisa, então eu resolvi não ver trailer, não ver essas coisas, porque senão, como é que eu vou jogar o negócio sabendo o que acontece? Então podem ficar à vontade aí pra fazer qualquer comentário ou pergunta, porque senão a gente passa para pro finalzinho. Bloodlines, eu não sei, sabe? Tá, não. O Vampire the Masquerade, você diz? Porque quando eu penso em Bloodlines, acho que a primeira coisa que me vem é o Castlevania. Então, exato. O Matheus traz um bom exemplo. Eu nunca joguei Vampire the Masquerade, mas o que eu entendo é que ele é um jogo que, tipo, vou dizer assim, ele é muito complexo, ele tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, e não necessariamente dá tudo certo. Não significa que o jogo seja ruim também. Se vocês forem jogar, tipo, New Vegas, por exemplo, Fallout New Vegas. Tem muita coisa no jogo que é bugada, mas, tipo, é um jogo muito bom. E aí tem coisas que você meio que aprende a viver, sabe? Ah, e tem essa habilidade aqui que nem funciona, porque ela foi programada errado.
E aí você tem que baixar um patch pra ela funcionar direito, porque na hora dos caras programarem, eles colocaram o termo errado. Acontece. Ou, por exemplo, o jogo tem um monte de conteúdo que não foi terminado. Sei lá. É o preço de tentar inovar demais. Você acaba fazendo um negócio que pode não ser muito acessível conforme o tempo passa. É só ver quantos jogos que as pessoas falaram assim, nossa, isso era um jogo revolucionário, mudou tudo na época, e aí você vai jogar, tipo, você fica, mano, eu nem consigo jogar isso daqui, eu não consigo entender os controles, as mecânicas não fazem sentido, a regra não, nada. Acontece, sabe? O Mario 64 mesmo, que é um jogo bem simples, é um jogo de plataforma 3D. Tem gente que não consegue jogar hoje em dia porque eles acham que a câmera é horrível. Eu cresci com o jogo, eu consigo jogar, mas aí é aquilo, sabe? Eu já sofri o bastante e entendi como funciona, mas é o problema do jogo. O jogo ele envelhece muito mal, geralmente. É diferente do cinema, que você pode assistir um filme de, sei lá, 60 anos atrás e tá tudo bem. Mas se não tiver nada, eu vou passar só para mais alguns exemplos. Aí, ó. Gente, mas deve ser muito engraçado ver o bichinho, tipo, subindo, subindo, subindo e até. É bem divertido esse jogo. Recomendo. Mas realmente, sabe, agora pensando, tem muitos jogos indie que eles trabalham com jogos de plataforma e eles meio que trabalham alguma coisa muito diferente. Eu penso, por exemplo, no Braid, que é um jogo em que você pode voltar no tempo. Então, por exemplo, qualquer erro que você comete é, tipo, facilmente remediado. A Flávia pergunta, como você vê os easter eggs do ponto de vista da multimodalidade? Isso é uma coisa muito complicada, dependendo do easter egg. Sei lá, tem easter eggs que são muito, tipo, simplesinhos, não dá nada. Mas tem uns que são, tipo, sei lá, pra quem joga Team Fortress, por exemplo, ou já jogou Team Fortress 2, tem o Pyro, que é o cara que anda com o lança-chamas, por isso não. E no trailer dele, a gente vê o mundo pelos olhos dele. E ele vê o mundo todo de algodão doce, ele não bate com machado, ele bate com pirulito. Então, tipo, ele vê esse mundo todo fantasioso e, na verdade, ele tá, tipo, cometendo várias atrocidades. E tem um item no jogo que, tipo, você pode equipar e as coisas ficam, vamos dizer assim, um pouquinho mais divertidas, sabe? Então, tipo, fica, sei lá, vozinha de criança, essas coisas. Isso eu diria que, tipo, é um easter egg que muda e ele só funciona nesse jogo porque ele é um jogo em primeira pessoa. Então, por ser em primeira pessoa, que você consegue fazer esse movimento de olhar pelo olhar do outro. Agora, depende muito, sabe? Por exemplo, como a gente pensa nos easter eggs que quebram a narrativa, porque eles claramente estão falando com a quarta parede e não com o jogo em si. Por exemplo, voltando no Shin Megami Tensei, no Strange Journey, você encontra o Jack Frost. Ele é meio que o ícone da empresa, da Atlus. E aí, tipo, a graça do Shin Megami Tensei é que você pode conversar com os demônios. Então, a priori, vamos dizer assim, ele não é seu inimigo. Se você conseguir conversar com ele, ele vai meio que. Ou ele pode se aliar a você, ou ele vai te dar um item, ou ele vai ficar de boa. E aí você pode conversar com ele, se você fala, tipo, algo no sentido de, tipo assim, que ele é o mascote, ele vai ficar feliz, tipo, você me reconheceu. E aí, tipo, isso só funciona com o seu conhecimento de jogo, sabe? E aí são coisas que a gente tem que aceitar, que o jogo ele não vai construir uma narrativa perfeitazinha às vezes, ele vai colocar essas coisinhas que a gente ou releva ou não entende. Então, assim, acaba dependendo muito da natureza do easter egg. Por exemplo, eu penso em um do Vice City, do GTA Vice City, que você pula numa janela e você atravessa a janela e tem um ovo de Páscoa, que é justamente a tradução do easter egg, o ovo de Páscoa. E aí a gente pode pensar, é um jogo mal feito, você atravessa as paredes, mas só atravessa essa. Então, sei lá, eu penso geralmente os easter eggs de uma maneira meio que vou relevar. Tá na mesma, sei lá, categoria do bug. Eu não vou considerar o bug, sabe?
São coisas que acontecem, não sei. Que legal. Tem muita gente trabalhando com essas coisinhas, assim, de questão discursiva e tal. Acaba dependendo muito, porque, como eu disse, semiótica é muita coisa. E aí vai depender, vamos dizer assim, muito. Como posso falar assim? Do que te interessa na semiótica. Em que sentido? Você pode, tipo, ler coisa a respeito de semiótica num sentido mais abstrato, sabe? O que é semiótica? O que é o processo de significação? Se você quiser voltar, você pode voltar lá no Saussure, ver o que ele fala de semiologia. Se você quiser, você pode ir até mais longe, porque tem, tipo, aquela questão da arbitrariedade do signo, você encontra lá no Platão. Então, assim, achar coisa, você vai achar, tipo, coisa, sei lá, 2000 anos atrás. Agora, se você quiser, tipo, algo mais focado, aí vai depender. Por exemplo, eu trabalho com a semiótica social porque me interessa muito a questão discursiva. Eu acho interessante trabalhar com a questão discursiva. Agora, se você trabalhar, por exemplo, com a semiótica francesa, ou greymasiana, que é o que a gente geralmente vê no curso de letras, pelo menos lá na USP, você vai trabalhar com uma teoria que concebe que todos os textos eles são narrativas. Então, desde a narrativa do romance até a receita, é tudo narrativa. Esse livro em específico, eu acho que eu não conheço, então não teria como eu te recomendar, nem recomendar. Mas eu posso dar uma olhadinha depois, ver o que eu acho e eu mando para vocês. Eu coloco lá no Drive alguma referência e tal. Porque eu acho que eu não tenho nada que fala assim, tipo, introdução à semiótica, que não tenha, vamos dizer assim, um enviesamento para alguma das coisas, sabe? Então, é um problema, sabe? É que nem, por exemplo, introdução à linguística. Pensando aqui. Você não está tendo uma introdução à linguística, você está tendo introdução à linguística em alguma vertente, sei lá. Você está vendo, sei lá, gerativismo, você está vendo alguma coisa. Então é um problema, assim, quando a gente fala das coisas em abstrato. Mas eu vou dar uma olhadinha e se eu achar alguma coisa legal, eu passo para vocês. Mas não tem nenhum problema, assim, não, acho que não é muito tarde. O que eu tô, vamos dizer assim, passando aqui para vocês é uma coisa que eu já tô vendo faz algum tempinho. Então, talvez o que para mim é, vamos dizer assim, muito natural, porque eu já li várias vezes, talvez para vocês não seja. E, por exemplo, quando eu comecei a ler também não era, sabe? Eu ficava, gente, o que tá acontecendo aqui? Acontece, infelizmente a gente tem que aprender meio que pelo caminho meio tortuoso. Mas é isso, não tem problema nenhum. Bom, eu também trouxe alguns exemplozinhos que eu peguei, que eu achei que seriam interessantes. E o primeiro que eu peguei é a imagem do Golem. Então eu peguei aqui, para quem conhece o Pokémon, esse aqui é o Golurk. É um Pokémon do tipo Terra e Fantasma, né? Ground Ghost. E dentre outras fontes, a construção desse Pokémon ela está se valendo do mito do Golem, mais especificamente do Golem de Praga. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas eu só trouxe aqui a imagenzinha, tem essa estatuazinha lá em Praga. E aí uma coisa que para mim é muito latente é esse remendozinho assim que ele tem no peito, que tá cobrindo essa cicatriz. Cicatriz não, né? Essa rachadura. E essa escolha visual no Pokémon, ela só faz sentido se você conhece essa imagem. Senão você não vai conseguir, como fala, saber interpretar isso. Então, vamos assim, o jogo ele tá valendo desse conotador visual para remeter à figura do Golem, especificamente esse Golem de Praga. E essa, vamos dizer assim, inspiração na imagem do Golem, ela tá presente nas mecânicas, porque o Golem é justamente um ser feito de barro. E o Golurk é do tipo terra. E o Golem, ele tem, vamos dizer assim, essa associação com o mundo espiritual, ele tem a capacidade de, tipo, levantar os espíritos dos mortos, então justamente ele é do tipo fantasma. E até no próprio nome dele, porque é Golurk, que tem a imagem do Golem, e essa é o verbo lurk, que seria espreitar. Então, vamos dizer assim, você tem essa série de escolhas que talvez nem sejam reconhecíveis, provavelmente não são, mas que elas fazem muito sentido quando você meio que
pega e dá uma olhadinha. Eu gosto muito do Pokémon nesse sentido, porque eu sinto que, vamos dizer assim, eles pegam muitas referências, mas nunca é algo muito hermético, assim, que você olha e você não consegue acessar. Geralmente eles colocam de uma forma muito fácil de remeter. Então, por exemplo, Pikachu. Pikachu é um rato elétrico. Então, o que ele precisa parecer? Tem que parecer um rato e tem que parecer eletricidade. Como é que ele faz isso? Ah, ele é amarelo. Ele tem duas bolinhas vermelhas que seriam, tipo, aqueles negocinhos de indução de eletricidade. O rabinho dele é no formato de um raio. Ou seja, eles operam essas escolhas para tentar construir essa imagem. Sei lá. Charmander. Tem que ser o quê? Tem que ser uma lagartixa pegando fogo. Aí é um caso mais simples. É só fazer uma lagartixa com o rabinho pegando fogo e laranja. Eles não vão fazer, por exemplo, um bicho azul. Ou podem, porque, por exemplo, tem o Charizard, a super. Não. A mega evolução do Charizard, ele tem tipo uns fogos azuis, mas esses eles têm meio que associações ao mundo dos mortos e tal. Eu não sei por quê. Eu nunca parei para pesquisar com calma, mas tem essa associação. Fazendo um comparativo, eu peguei esse outro Golem, que é do Makenex. É um jogo super obscuro da Atlus, dos mesmos, tipo, dos mesmos desenvolvedores do Shin Megami Tensei, do Persona. E aí eles resolveram fazer um jogo de ação pro Dreamcast em 99. E aí, dentre outras criaturas, tem esse monstro aí, que é tipo duas vítimas de uma doença que petrifica as pessoas. E aí tem essa reminiscência, né, da petrificação da terra, com a imagem do barro no golem. Vocês veem que eles têm esses remendos metálicos pelo corpo deles, que a priori não seriam nada, mas quando eles puxam a imagem do golem no nome, a gente interpreta esses remendos como parecidos com aqueles do golem de Praga. E também tem outras referências religiosas, porque vocês veem essas duas estacas cruzadas no corpo deles. E o nome dele, além de Golem, ele é apelidado de irmão de Gólgota. E aí Gólgota remete à imagem do Calvário, que foi onde Jesus foi crucificado. Então, só nesse bichinho, eles estão, vamos dizer assim, utilizando essas várias imagens para construir uma imagem relativamente acurada, vamos dizer assim, da imagem do Golem, remetendo à questão do misticismo judaico, mas também trazendo essa questão do cristianismo e tal. Então, é um exemplo que eu achei bem interessante. Se vocês forem procurar outras imagens do Golem na série, no Shin Megami Tensei, vocês vão achar que são robôs. Tipo, aparecem uns robozinhos e eles colocam o nome de Golem. Que aí, tipo, não é uma remetência à origem do nome, mas mais a uma questão de, tipo assim, uma imagem mais cultural do Golem. Tipo, o Golem é o quê? É um bicho, pode ser metálico, pode ser de terra, mas é sempre algo meio artificial. Então, meio que o que fica é meio que essa imagem. Já que eu tô falando de Golem, eu acho que não dá pra esquecer do Golem do Minecraft. Pra quem joga Minecraft sabe que tem esses golems de ferro, não é de terra, e que eles protegem as vilas. Então, por exemplo, se você atacar um dos aldeões lá, eles vão começar a te bater. Diferente dos outros casos, eu sinto que aqui não tem uma reminiscência direta ao mito. Me parece que eles estão pegando, vamos dizer assim, esse significante, essa imagem do Golem, de uma forma mais abstrata, sabe? Então eles estão pegando as imagens, por exemplo, de um ser que é artificial, que é um ser que protege, vamos dizer assim, determinado grupo, e não uma imagem tão calcada no misticismo judaico e tal. Então, por exemplo, uma das coisas que o Golem faz, se vocês ficarem parados assim olhando eles, é que quando aparece uma criancinha, eles oferecem uma flor para a criança. E tem uma imagem muito similar no Castelo do Céu, que é um filme da Ghibli, em que também tem uma criatura metálica, que é muito parecida com o Golem, inclusive porque ele tem meio que vinhas no corpo. Vamos assim, tem esse aspecto meio deteriorado, esquecido. E ele faz justamente isso, ele oferece uma florzinha para os protagonistas. Como que eu posso falar assim? Isso significa necessariamente que o Golem do Minecraft é uma referência ao filme? Pode não ser. Porque pode ser uma coisa que depois, sei lá, eles viram que, não parece, e colocaram. Acontece isso muito, sabe? Tipo, a pessoa colocar o negócio depois.
Mas a grande questão é que os criadores, ao fazerem uma referência a isso, eles estabelecem alguma relação de similaridade entre os robôs do filme e os golems que eles criaram. Que aí a gente pode pensar na questão da proteção, a gente pode pensar na questão de ser um ser meio que autômata, mais tipo artificial e etc e tal. Outro exemplo, só para fechar essa parte, para quem conhece o Shin Megami Tensei, já que eu tô citando, o Shin Megami Tensei é interessante porque eles tentam meio que trazer essas imagens, vamos dizer assim, mais próximas aos mitos originais. Por vezes eles usam umas fontes muito duvidosas, porque na década de 90, vamos dizer assim, era muito difícil achar boas fontes, então tem escolhas que são muito erradas quando a gente pega. Mas eu peguei o exemplo do Shiva, porque se a gente pega essa imagem da estátua e esse primeiro que é do Shin Megami Tensei, a gente consegue ver que se trata do mesmo ser. Tem os 4 braços, cada um deles está portando um artefato e tal. Agora, no Final Fantasy, eu acho mais difícil a relação, porque o Final Fantasy é engraçado porque ele utiliza nomes e referências à mitologia, mas é meio que roleta russa, sabe? Tipo, eles selecionam qualquer coisa e falam o que quiser. Então, tipo, o que é o Shiva? Tem pele azul, tá de boa. Mas é um Shiva mulher que usa golpe de gelo. É meio, sei lá, é meio liberal, assim, com as escolhas. Então, o Odin. O Odin é, sei lá, um cara que taca raio e tá de boa, sabe? Porque é o mínimo que a gente precisa fazer para ser reconhecível. Mas no caso do Shiva, não tem nada que. Ou nada não, muito pouco que remete, sabe? Então, vamos dizer assim. Você tem textos que constroem relações interdiscursivas com a fonte, e tem textos que trabalham, vamos dizer assim, meio que de segunda mão. Eles estão trabalhando com imagens mais, vamos dizer assim, aguadas, assim, tipo, na cultura, sabe? Tá meio diluído ali no negócio todo. Eu trouxe bem pouquinho, porque eu não sabia se ia dar tempo, mas eu só peguei um exemplozinho que, como eu tinha falado, eu trabalhei com a representação do Brasil. Aí eu trabalhei a representação do Brasil na minha iniciação científica, que tá aí o nome, né? A construção multimodal do Brasil nos videogames, diálogos entre a sociossemiótica e a ludologia. Então, vou dizer assim, tudo que eu tô trazendo aqui para vocês foi meio que resultado disso. Mas aí eu só peguei brevemente um exemplo que foi do Super Street Fighter 2 Turbo, que esse aqui é o estágio brasileiro, e o representante do Brasil é essa criaturinha aí, é o Blanca. Em alguma aula eu comentei, mas tipo, o Blanca não é brasileiro. O Blanca é uma criança que caiu de um avião na floresta amazônica e ficou verde, porque como a gente sabe, todo mundo que tá na Amazônia vira monstro. Então só aí a gente já pode problematizar a coisa toda. Tem outras coisas, por exemplo, que vocês veem que ele tem, vamos dizer assim, essas tornozeleiras na perna. E aí, tipo, isso é relevante pro personagem, porque ao final do jogo, a mãe dele reconhece que é ele por causa dessas tornozeleiras, sabe? É muito estranho, porque aparentemente a tornozeleira cresceu com ele. Porque a perna dele já é desse tamanho com a tornozeleira. Imagina quando era criança. Mas tem algumas imagens que a gente acha dele que são, acho que é grilhões que chamam, sabe? Aqueles com correntes. E aí eu acho muito. Aí a gente poderia problematizar. Por que, que o representante brasileiro é o único que tem, tipo, correntes nas pernas? Remetendo, por exemplo, tipo, pensando que o Brasil é um país que teve um histórico aí escravista e tal. Mas isso é pensando, por exemplo, a gente olhando pra gente mesmo com nossa história. Às vezes os criadores nem sabiam disso, sabe? Eles só falaram, o que, que a gente coloca? Coloca uns negócios na perna dele que tá ótimo. Mas, e aí o estágio dele, como a gente pode ver, é meio que uma fila ribeirinha. E é até que, tipo, bem feitinho, assim, sabe? Não tem nada muito estranho. Aparentemente. A análise que eu fiz desse estágio é que, por exemplo, do ponto de vista das cores, esses referentes que a gente pode entender como naturais, então o rio, a árvore, a cobra, o céu, eles são todos marcados por cores saturadas. E vocês percebem que cada um dos elementos ele ocupa um espaço sem, vamos dizer assim,
sem se misturar com o outro. Então a gente reconhece muito bem a cobra por causa da cor laranja, a árvore é verde. Ou seja, eles, vamos dizer assim, cada um tá colocado, mas nenhum tá se sobrepondo. Mas se a gente vê a vila, é engraçado porque o tom de pele das pessoas, ele quase se confunde com o tom das casas, sabe? O tom da madeira. E aí, tipo, em vez dessas pessoas elas serem, vamos dizer assim, individualizadas, elas quase viram, vamos dizer assim, essa massa amorfa que se mistura com esse ambiente sem, vamos dizer assim, se destacar muito. E aí a gente poderia voltar no Blanca, sabe? Essa ideia desse ambiente que transforma a pessoa. Porque é muito notável nos outros estágios que as pessoas elas usam, por exemplo, cores de roupa diferenciadas e tal. E só que a gente é meio que essa bagunça aí que tudo se mistura. Ah, que é esse aqui que eu trago. Então, justamente essa questão da natureza que se diferencia entre si e o humano que se perde no natural é uma questão interessante. Outra é que se vocês verem as cores das pessoas e da vila, elas são cores bem pálidas até, sabe? Tipo, não chega a ser uma cor pastel, mas não é uma cor exatamente super saturada, igual, por exemplo, o restante. Então, vamos dizer assim, você tem as cores operando para criar essa dicotomia entre o que é natural e o que é humano, vamos dizer assim, entre aspas. Eu não coloquei isso no slide, mas outra coisa que a gente pode ver é que, por exemplo, a árvore é justamente o que está no centro. E isso é relevante não só na imagem em si, mas quando você joga, a imagem ela vai meio que dando zoom, então ela vai andando com você. E independente do lugar que você ocupe, você sempre vê a árvore. Então, vamos dizer assim, independente de onde você está, você sempre tem essa presença marcada da natureza. Outra coisa interessante da árvore é que se vocês verem, ela é verde com essa cobra laranja, que são exatamente as cores do Blanca. Então parece que essa natureza ela é, vamos dizer assim, printada no corpo dele, sabe? Esses referentes eles são incorporados por ele e ele vira meio que essa criatura meio humana, meio bestializada, que ao menos, como fala assim, pelo menos diferente das pessoas que estão observando o combate, ele consegue, vamos dizer assim, se destacar em relação ao espaço dele. Isso seriam algumas coisas que eu analisei. É porque o artigo que eu escrevi ainda vai sair. Mas. E pensando assim, isso é um jogo relativamente simples, sabe? E você tem todas essas escolhas que constrói, vamos dizer assim, esse Brasil meio bizarro, sabe? Sendo muito sincero, em que gente vira monstro e tal. Tem outros jogos que são mais bizarros ainda. Então, por exemplo. Exato, é super estereotipado. É incrível como tipo, essa imagem perdurou. Tem, por exemplo, o Street Fighter Alpha 3, que o Blanca volta. E aí é engraçado que na versão americana ele não fala, ele ruge. E aí aparece entre parênteses o que ele falou. Então, tipo, ele ruge e fala assim, tipo, ah, eu ganhei. E na versão japonesa, não, ele só ruge. Então, na versão japonesa, não tem nem esse, vamos dizer assim, esse processo de tentar humanizar ele de uma mínima maneira. Ele é literalmente, tipo, só um monstro. Assim, Street Fighter é um caso muito engraçado, porque o Street Fighter, o 2 no caso, pra quem conhece, a sigla não, o subtítulo era World Warrior, ou seja, o Guerreiro Mundial. Então, você traz essas diferentes culturas, mas você traz de uma maneira super estereotipada, sabe? Então, tipo, é na China, o que tem na China? Tem um açougue a céu aberto, sabe? Tem gente lavando roupa na rua. É um negócio muito estranho. Quer ver? Mais recentemente, para quem jogou Street Fighter V, é outra representante. Tem o Blanca, mas tem a Laura Matsuda, que é outra visão do Brasil, sabe? Aquela visão da mulher, tipo, com pouca roupa, é aquela visão da mulher, tipo, morena e tal. Tem aquela visão meio carnavalizada, sabe, do Brasil. E o estágio dela se passa numa comunidade carioca. E aí vocês podem pensar em todo tipo de estereótipo possível. E aí tem o Pão de Açúcar. E aí, se vocês verem, não tem o Cristo Redentor lá. É uma taça da Copa. No lugar do Cristo Redentor. Então lá em cima você olha lá, tipo, a taça da Copa. É péssimo. Ou, por exemplo, pra quem jogou, tinha o Call of Duty Modern Warfare 2,
que tinha o estágio que se passava nessas comunidades. E aí, tipo, o pessoal ficava, tipo, super, nossa, gente, é um jogo que se passa no Brasil, que da hora. E aí a gente pode problematizar, sabe? Por que que é aceitável que a gente tenha, vamos dizer assim, tão pouca representação que até as representações mais estereotipadas e, vamos dizer assim, desrespeitosas da gente são aceitáveis, sabe? E aí é pensando, vamos dizer assim, não só aceitas por quem tá fora, mas também por quem tá dentro, sabe? Tem muita gente que se sente representado pela imagem do Blanca. Inclusive, para quem lembra, quando teve aqueles negócios de tipo, o maior brasileiro de todos os tempos, o pessoal votou no Blanca. Então, tipo, é interessante pensar, vamos dizer assim. Exato, é lamentável. E a gente pode pensar, tá, e quando isso vai mudar? Na minha opinião, isso só vai mudar quando a gente tiver, vamos dizer assim, meios materiais mesmo de produzir jogos aqui. E a gente já tem, sabe? Então, por exemplo, voltando, remetendo à primeira aula que eu tinha dado o exemplo do Celeste, para quem jogou, quem fez a arte foi um estúdio brasileiro, foi um estúdio aqui de São Paulo. E esse jogo ganhou um prêmio, sabe, de melhor jogo indie do ano. Então, vamos dizer assim, me parece que a gente já tem aí uma indústria, mesmo que seja, tipo, talvez um pouquinho incipiente, que está produzindo, mas a grande questão é interessante para eles tentarem produzir o Brasil ou é interessante para eles tentarem reproduzir o que é comercialmente viável lá fora? Porque vira e mexe eu já vi jogos brasileiros, mas eles estavam preocupados em fazer outras coisas. E eu não culpo eles, tá? Mas para mim a grande questão é essa, sabe? Se a gente for pensar nessas questões de representação, no fundo, quem tem que fazer é a gente, sabe? A gente, tipo, ficar exigindo do outro, sai essas maravilhas, assim, de tipo, o brasileiro é verde, o brasileiro vive na Amazônia porque só existe a Amazônia. Ou tem alguns casos que são, tipo, o cúmulo do bizarro, que é tipo assim, é a Amazônia e tem uma pirâmide maia no meio da Amazônia. É o Brasil, mas é um guerreiro voodoo que representa o Brasil. Então vamos dizer assim. É uma coisa, como eu disse, Alisson, é lamentável, mas é uma coisa que me interessa profundamente, porque, querendo ou não, meio que eu cresci, vamos dizer assim, com essas representações. E aí foi interessante ver, fazer esse passo durante a pesquisa de, pera, isso é normal. Isso não é o que as pessoas fazem nos outros países. Por que tem que fazer no nosso? Então, eu só peguei esse exemplozinho bem simples, porque. Exato, José. Tipo, pior, tem um jogo, pra quem jogou, para quem tinha o Mega Drive talvez conheça, que era o Eternal Champions, que tem um personagem que se chama Trident, e ele é um mutante verde que é um gladiador que mora em Atlantis que luta capoeira. E aí é meio que o contrário, sabe? Tipo, em vez de ser uma cidade perdida na Amazônia, é Atlantis. Mas até mesmo essa imagem, sabe, desse mito que acabou surgindo, ele tem um pezinho nessas, vamos dizer assim, representações do Brasil, sabe? Tipo, da Amazônia como algo que tá perdido e tem que ser encontrado, sabe? Não, a Amazônia tá perdida. E até, tipo, se tiver perdida, a gente já vai botar fogo em tudo e não vai ter mais nada. Então, é interessante pensar que, tipo, às vezes a gente exige que quem tá lá fora conheça a Amazônia, mas quem tá aqui dentro também não conhece, sabe? Eu nunca fui na Amazônia, por exemplo. Tipo, eu também sou parte do problema. Mas a grande questão é essa, sabe? Tipo, o Brasil é um país muito grande, a gente não conhece o Brasil. E aí, quando as pessoas querem representar o Brasil, sai umas biroscas dessas, sabe? Tipo, sai o quê? O Brasil ou é a Amazônia, ou no máximo é o Rio de Janeiro. E é isso, sabe? E aí eu tive que analisar tudo isso. Não tudo, porque eu fiz o recorte na década de 2000, porque a partir de 2000 muda tudo. Mas assim, é divertidozinho, assim. Tipo, você fica triste, mas é legal de analisar. Ah, tá. Aqui eu só falei aquilo que eu já tinha falado. Aí de slides foi isso que eu preparei. Então, vocês podem ficar à vontade para comentar, fazer pergunta, o que vocês quiserem.
Pode ficar à vontade. Não sei se você vai falar ou se vai colar aí, mas pode ficar à vontade. Desde já, obrigado aí pelo curso, André. Muito bom mesmo. Para mim, que é da área de filosofia, é muito bom pensar distinções conceituais, certo? Definições, e, assim, entender o que define um jogo, né? Tanto a questão de regras, mecânicas, né? Tudo, enfim, todo o conjunto de características, propriedades que vai lá resultar em um jogo de videogame. Né? Como você colocou, acho que foi na segunda aula, né? Como se a gente estivesse estudando ontologia dos videogames, e isso é algo assim maravilhoso. Pelo menos eu curto bastante, além de, obviamente, jogar videogame. Né? A finalidade é sempre se divertir, é sempre ser, como é que se diz? Sei lá, sempre ser divertido no final das contas. Valeu mesmo pelo curso, achei extraordinário. Eu que Parabéns. agradeço. Aquilo, talvez seriam pessoas que iam reclamar e falar assim que nem todo jogo precisa ser de entretenimento porque tem os serious games, mas aí é outros 500. Daisy, eu tenho que dar uma olhadinha porque eu acho que o que pode ter acontecido é que por eu ter feito a pasta no drive da USP, ele bloqueia o download. Aí eu teria que dar uma olhadinha. Mas assim, os slides eles vão ficar lá, sabe? Eu só preciso dar uma olhadinha nas configurações. Mas acesso, assim, vocês não vão perder nem nada. A pastinha vai ficar lá. Eu só preciso dar uma olhadinha mesmo nisso. E Mara, eu vi que você colocou um pouquinho depois daquela análise, mas eu dei uma olhadinha. E assim, só para comentar, é um exemplo interessante porque eu joguei o Bonanza Brothers quando eu era criança. E eu acho que é um exemplo legal porque, só para contextualizar, é um exemplo em que assim, você altera a roupagem. Então você, vamos dizer assim, coloca valores que são um pouquinho mais aceitáveis socialmente. Então, tipo assim, a gente não vai fazer um jogo em que você entra na casa das pessoas e assalta. Você recontextualiza isso e fala que é um jogo em que você está testando o sistema de segurança. E aí é interessante o exemplo, justamente porque ele não altera nada que, vamos dizer assim, seja profundo do jogo, sabe? Você não altera as mecânicas, você não altera as regras. O que você altera é o contexto. E é aceitável. Para quem conhece. Então ok. Eu vou dar uma olhadinha. Para quem conhece, por exemplo, o segundo Mario, que saiu nos Estados Unidos, não é um jogo do Mario. É um jogo que eles repaginaram com os personagens do Mario. O jogo é exatamente o mesmo, sabe? É o Doki Doki Panic. E eles só mudaram os personagens, que era uma famíliazinha, para os personagens do Mario. Então colocaram o Mario, o Luigi, a Peach e o Toad. E aí o que aconteceu, é um exemplo bem engraçado, é que as coisas que eram estranhas, vamos dizer assim, as coisas que esse jogo adicionou, depois elas foram meio que canonizadas nos jogos do Mario. Então, por exemplo, os Shy Guy, essas coisas, elas foram meio que trazidas e... Não, agora é personagem do Mario. Então, acontece muito, sabe? Pra quem lembra, tinha a Tectoy, eu acho que ainda tem, que era aquela empresa brasileira que revendia jogos da SEGA e tal. E um dos jogos que eles lançaram foi um jogo da Mônica. E aí, tipo, você jogava, era o jogo da Mônica, ela batia com o Sansão. Só que, na verdade, o que eles fizeram foi só meio que mudar os gráficozinhos e colocarem a Mônica. Eles colocaram as Mônica. O Underboy, né? Isso, E aí, tipo, você não precisa alterar nada nesse caso. Você só meio que transforma o jogo numa coisa mais reconhecível pro seu público. Eu fiquei muito triste quando descobri isso. Achei que era um jogo brasileiro, assim, original, mas não, né? Então... mas é um caso engraçado, assim. O Brasil é vamos assim, um público-alvo meio estranho, assim, meio ambíguo. Porque, por exemplo, tem Duke Nukem pro Mega Drive. E aí foi um jogo, tipo, a gente pode falar que é um jogo brasileiro. Porque foi criado pra gente. É um jogo horrível. Não dá pra jogar aquilo sem um mouse e teclado. Mas foi feito, sabe? Ou, por exemplo,
O Netflix no Brasil, ele saiu primeiro pro PlayStation 2. Um CD, assim. Porque o PlayStation 2 tem capacidade de online e tal. Mas... Sabe, o Brasil é um país, assim, um mercado meio estranho, assim. Até acho que por isso que vira e mexe tem algumas presepadas, sabe? Tipo, o PlayStation 4 por R$ 4.000. A Nintendo saiu do Brasil. O Brasil é um lugar estranho, assim, pra gente que mora e também pra gente, pras pessoas que estão fazendo negócio com a gente. Mas o ponto é esse, sabe? Você consegue fazer essas alterações, mas eu sinto que elas não são 100% livres. Me parece que você tem que manter alguma coisa. Então, por exemplo, se você substituir o Wonder Boy, que é um guerreirozinho, assim, um cavaleirozinho, você coloca a Mônica. Você não vai colocar, sei lá, o anjinho pra bater nas coisas. Você não vai colocar o Bidu. Talvez você possa até colocar, mas é estranho. Ou, por exemplo, no caso do Bonanza Brothers, você recontextualiza aquilo dentro ainda de uma lógica em que você precisa invadir as coisas, você precisa, vamos dizer assim, evitar as armadilhas e tal. Então, como a gente tinha visto na segunda aula, a representação ela é sempre relevante. Porque se ela não fosse, ia ser tudo arbitrário e a gente não conseguiria propor essas relações que a gente faz naturalmente quando joga o jogo. Por exemplo, no Dota. No Dota tem um personagem que se chama. Exato, se você coloca o anjinho no lugar da Mônica, o jogo vira Kid Ícaro, sabe? Mas no Dota, por exemplo. No Dota tem um personagem que se chama Invoker. E, vamos assim, a graça dele é que ele tem 3 skills que você faz com QWE, e a depender da combinação que você faz delas, você faz skills diferentes. Então, se você aperta QQQ, faz uma skill, se você aperta QQW, faz outra, e etc. Então, diferente dos outros heroes, os heróis, que você só precisa apertar tipo uma tecla e tacar skill, o dele você precisa meio que decorar todas as permutações que tem disso. E aí, o personagem que eles escolheram, vamos dizer assim, a construção dele é um elfo. E é aquela imagem bem estereotípica do elfo, sabe? Cara bem alto, com as orelhas, cabelo loiro. E ele é super arrogante. E aí o caso interessante exato, Meepo é outros 500. Mas eu acho que a grande questão do Invoker é que por ele ser, tipo, vamos dizer assim, reconhecidamente um personagem mais difícil de jogar, eles escolheram, vamos dizer, uma personalidade em que é meio que combina, sabe? É lógico que um cara que consegue usar várias magias com proficiência vai ser super arrogante. E aí o engraçado é que os jogadores às vezes também são muito arrogantes. Então vamos dizer assim, como o pessoal diz, a pessoa se perde no personagem. Então o que tem de jogador que joga de Invoker e é tipo super arrogante não tá no... Exato, o Mipo, assim, só pra explicar pra quem não conhece o Dota, no Dota tem uma coisa que se chama Micro, que é tipo micromanagement. Então, tipo, são heroes que você precisa controlar vários ao mesmo tempo. Ou várias unidades, ou que seja. E aí o Mipo, ele faz cópias dele mesmo. Então você vê, tipo, 6 porquinhos, sei lá o que ele é, mas ele parece tipo um porquinho com uma pá, andando com a mão, assim, tipo, te batendo. Exato, o League of Legends eu joguei por 2 horas e, tipo, eu fui xingado, assim, tipo, nos primeiros 5 minutos. Então não foi muito convidativo de jogar League of Legends. Outro exemplo no Dota que eu acho muito engraçado é o Troll. O nome dele é Troll Warlord. E aí tem algumas falas dele que, tipo, em vez de ser o Troll, a criatura mítica, ele é o Troll de internet, sabe? Então ele perde, ele fala assim: a culpa não foi minha, a culpa foi do meu time. Então é engraçado, vamos dizer assim, esse reconhecimento de que existem determinadas imagens que representam essas coisas e que, apesar de a priori ser um jogo competitivo online, então você não precisaria fazer isso tudo, sabe? Tipo, você não precisa fazer um personagem que reflete. Eles fizeram porque torna o jogo mais interessante. Porque, sei lá, se fosse um jogo em que você só controla um monte de bolinhas, eu sinto que não ia ser muito bom. A não ser que fosse igual o Thomas Was Alone e você constrói tudo de uma maneira que, tipo, fique interessante.
Mas assim, só para quem tem interesse, e aí eu acho que seria, talvez seja interessante até para quem trabalha com jogos, vamos assim, produzindo. No Dota tem uma coisa que se chama workshop, que é assim, você faz itens para os heroes, esses itens são cosméticos, e a comunidade vota e tal, e aí esses itens podem, porventura, acabar no jogo. E aí tem esse guiazinho do Dota, que foi desenvolvido pela própria Valve, em que eles fazem uma introdução, vamos dizer assim, das características que são, vamos assim, quistas nesse processo. Então, eles explicam, vamos assim, passo a passo a construção dos personagens e o que você tem que fazer para ser algo, vamos dizer assim, bem feito. Então, eles falam, por exemplo, da silhueta, que, tipo, o personagem ele tem que ser reconhecido pela silhueta. Então, tipo, se você altera muito, isso aqui o personagem pode não ser reconhecível. Que foi o caso, por exemplo, tinha 2 heroes, tinha o Silencer e o Dragon Knight. E aí as pessoas confundiam os dois porque eles eram da mesma cor. E aí eles mudaram a cor e aí, tipo, ficou ok. Então é meio que essa questão da legibilidade do jogo. O jogo ele não é feito só para ser visto, ele é para ser jogado. E se ele é para ser jogado, você tem que. Gente do céu. Capaz de sair mesmo. Então, por exemplo, eles falam de gradiente. Tranquilo. Então, por exemplo, existem partes que você vai fazer mais ou menos saturadas para ficar, vamos dizer assim, mais reconhecível cada uma das partes do Hero. Enfim, para quem se interessa, eu vou colocar o link aqui. É um guiazinho bem didático e ele trabalha, vamos dizer assim, várias coisas que a gente viu no curso. Então, por exemplo, a questão da saturação de cor, questão da harmonia de cores, quais cores você vai misturar e como. E aí é mais interessante, vamos dizer assim, para os propósitos do curso, justamente porque ele é pensado, vamos dizer assim, para uso, sabe? Ele é voltado para pessoas que pretendem trabalhar com isso e tal. Então, eu acho muito legal que eles tenham disponibilizado isso também. E aí eu coloquei no chat para quem se interessa. Tem mais alguma coisa? Esperar aqueles minutos, aqueles segundinhos para ver se não tem ninguém digitando, porque. Não. Então acho que não tem nada. Bom, então acho que a gente pode ir ficando por aqui. Fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma coisa, podem me mandar e-mail. Eu tento responder sempre, eu vou dizer assim, o mais rápido que possível. Então, se vocês tiverem dúvida com alguma referência ou quiserem mandar alguma coisa interessante, fiquem à vontade. O meu e-mail é aquele que eu mandei todos, mas eu coloco aqui no chat de novo. Fiquem à vontade. Eu queria agradecer também a presença de vocês. Foi o primeiro curso que eu dei, então eu fiquei muito feliz que teve bastante interesse. E é isso, eu acho. Tipo, queria agradecer muito aí a presença, o interesse e é isso. Muito obrigado, gente. Obrigada. Deixa eu só interromper.